porque o jogo contra o Atlético Mineiro estava ali perdendo de 1-0, o time se supera, o time faz uma virada dentro do Independência em cima do Atlético Mineiro. Aquilo ali foi demais, foi o âmbito, cara. E os ânimos dispararam, a adrenalina disparou, o espírito de determinação, o espírito de garra tinha acabado de fluir entre os jogadores, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Aí veio aquela onda e bato aí, aconteceu no sábado aí, logo depois, quando estava todo mundo no vestiário. Então, lamentável mesmo, foi lamentável. E agora, para restituir tudo isso daí, vai precisar mesmo, né? Muita conversa, tratamento especial para voltar a engajar, porque o clima foi chato demais. Foi. A gente possa estar aí contratando o Pedro e levando ele embora. Essa mais uma. Fica tranquilo que aí o Corinthians estava aproveitando essa tristeza de Pedro no Flamengo e aproveitar para contratar o atleta. E essa matéria diz assim, ó: segundo informações divulgadas pelo jornalista Leandro Quezada, o Corinthians aposta na falta de ambiente entre Pedro e Jorge Sampaoli no Flamengo para conseguir trazer o atleta. Além disso, o time paulista já informou ao intermediário os valores de salários que pretende pagar para o atacante, hein? Só que tem uma coisa: se por acaso Pedro aceitar a proposta e vá para o Corinthians, o atacante não poderá atuar nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o atleta já entrou em campo mais de 7 oportunidades vestindo o manto sagrado, que é o limite máximo para se realizar transferência na competição nacional. Então já por aí você já vê que isso daí é papo furado. Isso é papo furado, é conversa sem sentido nenhum. Que Pedro realmente está incomodado no Flamengo após receber um soco e 3 tapas do ex-preparador físico do clube, Pablo Fernandes. Mas o rubro-negro, por outro lado, busca amenizar o clima dos bastidores e não pretende vender o atacante nesta janela de transferência, porque o mercado fecha nesta quarta-feira, dia 2, ou seja, em pouco menos de 2 dias. O Flamengo não pretende vender Pedro por achar, escuta bem essa frase, por achar um jogador fundamental no elenco. Fala comigo, nação! Eu quero, antes de mais nada, começar o vídeo de hoje, eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio, para que a gente consiga divulgar cada vez mais o nosso canal. Precisamos do seu like, do seu joinha, e que você compartilhe com seus amigos as notícias do mais querido do Brasil. Fala comigo, nação! Hoje nós vamos fazer aqui um breve resumo do que foi o dia a dia do Flamengo. Muita confusão após a briga entre o preparador físico Pablo Hernandes, que foi demitido por justa causa e com razão, até porque no momento que ele agride o atleta Pedro, patrimônio do Flamengo, ele perdeu totalmente a razão. Qualquer atitude que Pedro tenha tomado, com a agressão do preparador físico, ele deu um tiro no próprio pé. Então, vai com Deus e que você seja bem sucedido em outro clube, até porque violência, gente, gera violência. E com violência a gente não chega a lugar nenhum. E agora vamos falar de Pedro, né? Pedro vai ser punido com a multa, até porque ele cometeu um ato de indisciplina quando se negou a aquecer, quando o preparador físico Pablo Hernandes pediu para que ele fosse para campo para fazer o seu aquecimento, e quando ele percebeu que ele não ia entrar no jogo, né, bateu revolta, né, bateu aquela vaidade, e ele se negou a entrar em campo. Deve ter falado alguma coisa para o preparador físico, e foi nessa hora que o preparador físico começou a discutir com ele, e aí teve a agressão. Volto a repetir, totalmente errado. Por mais errado que Pedro estivesse e estava errado, o preparador físico nunca deveria ter resolvido com violência, fazendo justiça com as próprias mãos. E agora os empresários, agora à tarde, os empresários de Pedro
né? Amanhã deve ter uma reunião entre os empresários e a diretoria do Flamengo e corre o risco até do Pedro ser negociado. O Flamengo não quer vender o Pedro, não colocou ele no mercado, não está à venda. A multa rescisória é muito grande. O Corinthians se mostrou interessado, mas eu acredito que vamos chegar a um denominador comum. O que está acontecendo com o Pedro é que a vaidade está falando mais alto. Está faltando um pouco de humildade ao jogador. O Flamengo é uma seleção e tem espaço para todos. Agora, Pedro já não vem apresentando um bom futebol nos últimos jogos. E tem que, né, se não está apresentando, tem que esquentar o banco, né? Mas eu gosto muito dele, eu acho que ele tem um grande potencial, um grande centroavante. Ano passado esteve na Copa do Mundo e eu acho que ele tem que levantar a cabeça. Mas humildade é bom, hein? Hoje foi um dia de reuniões na Gávea e Landim determinou que Sampaoli vai continuar no Flamengo. O treinador estava correndo o risco de dançar junto com seu preparador físico. Até porque ontem, antes da coletiva, Sampaoli ainda não estava familiarizado, não tinha informações do que tinha acontecido. Ele não presenciou. E isso gerou uma certa revolta no elenco do Flamengo, que queria um posicionamento do treinador. Que na coletiva ele não se posicionou, até porque ele não sabia de nada, né, gente? Então, a gente não pode julgar a falta de informações na hora da coletiva do Sampaoli. Porém, hoje, Sampaoli se posicionou melhor e ele quer ganhar títulos, ele quer trazer títulos para o Flamengo e ele tem essa oportunidade. Ainda temos aí o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil e também estamos disputando a Taça Libertadores da América. E não podemos esquecer que a final desse ano vai ser no Maraca e temos que ter o Flamengo nessa final para ser uma verdadeira festa. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, infelizmente, e vamos virar a página. Temos que concentrar agora para quinta-feira, onde o Flamengo vai enfrentar o Olímpia no Maracanã, primeiro jogo das quartas de finais, e é imprescindível que a equipe esteja focada para que possamos fazer um bom placar para chegar no Paraguai com mais tranquilidade. Então, fundamental que o Flamengo agora volte o foco para a Taça Libertadores da América. E continue nos assistindo. Volto mais uma vez a insistir para que vocês dê o like, dê um joinha, compartilhem o nosso canal, ok? Um forte abraço e até a próxima. Fala comigo, nação!